A graça e a paz, Senhor Jesus. Convido você, nesta noite, a irmos para o nosso livro que estamos estudando aos domingos, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus capítulo 27. Como disse a irmã Beth, como disse o irmão Marivaldo, estamos muito felizes de estar aqui reunidos com os irmãos nesta noite. Mateus 27, a partir do versículo 57. Amém? Mateus 27, a partir de 57, diz assim a palavra do Senhor. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embusteiro pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escota, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, mostraram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escota. Capítulo 28. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Amém? Pai, querido Deus, em concordância com a oração, Senhor, com a nossa irmã Natália e a tua igreja, te pedir mais uma vez que o teu Santo Espírito me use e abra nossos ouvidos e nossas mentes, nosso coração, para aprendermos do Senhor, ouvir a tua voz, e assim também, Senhor, temos obediência em colocar em prática. É assim já te oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos
como viram na leitura, acredito que vocês observaram que hoje vamos ver acerca do sepultamento de Jesus e acerca da sua ressurreição, se assim o Senhor nos permitir nesta noite, em relação também ao nosso tempo, já que hoje também é culto de Santa Ceia ao Senhor. E aqui nessa primeira leitura, eu convido você a permanecer com sua Bíblia aberta, para que a gente observe nesse momento acerca do sepultamento de Jesus, a partir do versículo 57 até 61. Olhe mais uma vez para a sua Bíblia e faremos essa leitura. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele não fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. O que podemos destacar nessa leitura acerca de Jesus na sepultura? Em primeiro lugar, meus irmãos, quero destacar aqui nesta noite sobre a coragem de um homem chamado José de Arimateia. Pela lei romana, os condenados à morte perdiam o direito à propriedade e até mesmo o direito de serem enterrados. Os irmãos sabem que a pregação anterior e o texto anterior trata da morte de Jesus. E estamos agora falando da sepultura. E como eu acabei de falar, pela lei romana, os condenados, e Jesus tinha sido condenado, é claro que injustamente, e os condenados pela lei romana à morte perdiam o direito à propriedade e até mesmo o direito de serem enterrados. Frequentemente o corpo desses acusados, irmãos, de traição, permanecia lá apodrecendo na cruz. E o que é digno de nota aqui é que nenhum parente, não é nenhum parente de Jesus que está atrás do seu corpo. Não é aqui nenhum outro discípulo que reivindica a Pilatos o corpo de Jesus. O que nos chama a atenção aqui é um homem chamado José de Arimateia. José de Arimateia, quem é esse homem? José de Arimateia, observando as outras leituras desse texto em Marcos, Lucas, temos a informação de que era um ilustre membro do Sinédrio. Ele era um ilustre membro do Sinédrio, aquele Sinédrio que foi o tribunal que havia condenado Jesus à morte. Ele era membro desse Sinédrio. Mas o texto nos informa que ele não concordou, ele não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. Ou seja, ele não fez parte daquela decisão enlouquecida de condenar Jesus à morte e dizer crucificam. Era um homem rico também, o texto nos informa que José de Arimateia era um homem rico. E é interessante que a Bíblia sempre nos traz também acerca do homem rico, que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, porque muitos ricos, eles têm Deus, o Deus dele é o dinheiro. Eles não pecam por ser ricos, mas pecam por ser dominados pela riqueza, dominados pelo dinheiro. E aqui, mas aqui sobre José de Arimateia, temos a notícia de que ele era um homem rico, mas que também esperava o reino de Deus. Então estamos diante de um rico diferente, um rico que espera o reino de Deus e sabia também quem era Jesus. Por isso, diz o texto que ele dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pede a Pilatos o quê? O corpo de Jesus. Para quê? Para ser sepultado. Quando fez o pedido do corpo, também podemos observar aqui duas coisas.
quando Pilatos faz o pedido do corpo de Jesus, ele usa a palavra grega soma. E quando Pilatos se refere ao corpo de Jesus, Pilatos usa outra palavra, uma palavra de pronúncia pitoma. Então veja só, em Marcos capítulo 15, versículo 43, diz o texto que, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Quando ele fala corpo, ele falou com a pronúncia grega soma. Depois a gente vê no versículo 45 de Marcos, quando Pilatos cede o corpo, e Pilatos diz o texto seguinte: após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Pilatos cede o corpo a José. E quando Pilatos usa a palavra corpo, ele usa em outra pronúncia, com outro significado. E eu quero trazer aqui aos irmãos o significado para a gente entender o que é que eu estou querendo dizer aos irmãos. É que a palavra que José de Arimateia usa para a palavra corpo se refere à personalidade total, ao fato que implica o cuidado e amor de José de Arimateia por Jesus. José de Arimateia sabe que ele está pedindo o corpo de Jesus, ele está pedindo o corpo do Filho de Deus. Por isso ele usa a palavra na sua totalidade. Já Pilatos, quando usa a palavra corpo, que na palavra grega ele usou pitoma e não soma, significa que Pilatos se refere ao corpo de Jesus apenas como sendo uma carcaça, um cadáver, apenas um cadáver. Isso nos mostra, irmãos, que temos aqui, representa atitudes diferentes de como reconhecer o Senhor Jesus. José de Arimateia reconhece Jesus na sua totalidade, ao falar a palavra corpo, na sua pronúncia total. Já Pilatos despreza Jesus, chamando o corpo, na sua palavra, no sentido apenas de cadáver, apenas de carcaça. Depois de baixar o corpo da cruz, José de Arimateia, diz o texto, continuando a leitura aí, vá observando a sua Bíblia, versículos 59 ao 60, José de Arimateia o envolveu, diz o texto, num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo. Esse túmulo novo, diz a Escritura, que foi a José de Arimateia que havia preparado. Era um túmulo novo que não tinha ainda sepultado ninguém. E que fizeram abrir na rocha e rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro. Só então, diz o texto, que ele se retirou. Irmãos, José de Arimateia não se intimidou de ser vinculado a Jesus, um homem sentenciado à morte. Ele teve coragem para se posicionar que era um discípulo de Jesus. É interessante que outras pessoas, nas passagens anteriores que já vimos, tinham honrado e confessado Jesus quando viram fazendo milagres. Eles confessavam quando via Jesus fazendo milagres, mas José de Arimateia honrou e confessou ser discípulo de Jesus quando o viu ensanguentado e morto. Outros tinham demonstrado amor a Jesus enquanto ele estava falando e vivendo, mas José de Arimateia demonstrou amor quando Jesus estava silencioso e morto. E isso nos traz lições maravilhosas e nos faz lembrar também de quando Jesus disse a Tomé: você creu porque viu, mas bem-aventurados serão aqueles que vão crer sem ver. Muitas pessoas haviam confessado Jesus porque tinham visto Jesus vivo e fazendo milagres, mas José de Arimateia,
ele se identifica, ele não tem medo, porque Jesus foi sentenciado à morte, ele é ousado, ele é corajoso, ele se identifica como discípulo de Jesus, ele tem coragem para se posicionar que era discípulo de Jesus, e ele honra Jesus quando Jesus está ensanguentado e morto, ele honra Jesus quando está silencioso e morto. Em segundo lugar, o que nos chama a atenção aqui é no versículo 61 também, no texto aqui do sepultamento de Jesus, diz o texto do 61, achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Algumas mulheres não apenas subiram o Gólgota. O que era o Gólgota? O lugar da caveira, o lugar onde Jesus foi crucificado. Algumas mulheres não foram apenas até lá ao Gólgota, mas desceram também ao lugar da sepultura. Estiveram presentes não somente ali no momento da crucificação de Jesus, como também estiveram presentes no momento da sepultura. Elas tudo viram e de tudo testemunharam. Diz Lucas 23, versículo 55, que as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Mateus nos diz que Maria Madalena e a outra Maria se achavam ali, sentadas em frente à sepultura. Irmãos, as mulheres serviram a Jesus em vida e devotaram amor a Ele depois de morte e sepultado. Veja ainda comigo, versículos 62 ao 66, no que se trata da guarda do sepulcro. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Irmãos, somos informados agora sobre a guarda do sepulcro, que os principais sacerdotes e os fariseus fazem uma nova investida. Eles vão pedir a Pilatos uma atitude, a fim de que evitem que a profecia de Jesus, de que ressuscitaria ao 3º dia, induzisse os discípulos a roubarem seu corpo e espalharem entre o povo o boato de sua ressurreição. O que é que Pilatos faz? Pilatos atende ao pedido deles e monta uma escolta especial para guardar o sepulcro. E eu quero dizer aos irmãos que a segurança do sepulcro, porém, não pôde deter o Filho de Deus, nem a morte pôde retê-lo. O túmulo foi aberto de dentro para fora, o lacre foi quebrado, a pedra foi rolada, diz o texto, a escolta ficou envergonhada e Jesus ressuscitou, matando a morte e triunfando sobre a morte. Ainda podemos dizer que a morte de Jesus, meus irmãos, não foi um acidente, nem sua ressurreição foi uma surpresa. O evangelista Mateus registra 4 vezes em que Jesus previu, em que Jesus anunciou que iria passar pela morte e que ao 3º dia iria ressuscitar. Isso está lá em Mateus capítulo 16, isso está também no capítulo 17, no capítulo 20 e no capítulo 26.
Ele morreu pelos nossos pecados, diz a Bíblia, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 3. Quero dizer aos irmãos que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. Porque, meus irmãos, sem a ressurreição, o Evangelho teria terminado como sendo más notícias. A história da Páscoa não termina em um funeral. A história da Páscoa termina em uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Não pregamos, meus irmãos, um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Sua ressurreição é o alicerce da nossa fé. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra e a nossa esperança do céu seria um pesadelo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior truque da história, a maior farsa inventada pelos cristãos. Os mártires teriam morrido por uma mentira, e uma mentira teria salvado o mundo. Mas de fato, irmãos, Cristo ressuscitou. A grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, você pode visitar o túmulo de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos. E aqui também eu quero dizer a você que acerca da ressurreição, primeiro, a ressurreição de Jesus é um fato histórico incontroverso, ou seja, indiscutível, incontestável. A Bíblia diz que muitos foram as tentativas de destruir as evidências desse fato animador. Alguns, meus irmãos, disseram que Jesus não chegou a morrer na cruz, e ao ser colocado no túmulo cavado na rocha, reanimou-se. Outros, conforme registra Mateus, disseram que os discípulos subornaram os guardas e roubaram o seu corpo. Outros ainda disseram que as mulheres foram ao túmulo errado e espalharam a notícia de que ele havia ressuscitado. Há até mesmo aqueles que disseram que os romanos removeram o corpo para outro túmulo. Mas as muitas aparições de Jesus ressurreto deitam por terra todas essas falaciosas alternativas. Nesse mais animador, nesse mais esperançoso fato da história, o céu se moveu, a natureza se agitou, a terra festejou e o inferno tremeu, porque Cristo de fato ressuscitou. Segundo, a ressurreição de Jesus não é apenas um fato histórico incontroverso. A ressurreição de Jesus é também um fato psicólogo inegável. Os discípulos, acusados pelo medo, desânimo e pessimismo, foram poderosamente transformados. Tornaram-se ousados, valentes e poderosos no testemunho. Enfrentaram ameaças, açoites, prisões e martírios sem jamais recuar. Eles não teriam, meus irmãos, morrido por uma mentira. A mudança dos discípulos é uma prova incontroversa da ressurreição de Jesus. Em terceiro, a ressurreição de Jesus é um fato também sociológico notório. Uma igreja cristã foi estabelecida sobre a rocha dessa verdade incontestável. Pessoas de todas as nações, raças, línguas e povos uniram-se em torno dessa verdade suprema, como estamos reunidos aqui nesta noite. A melhor prova da ressurreição é a existência da igreja cristã.
Nenhum outro fato poderia ter transformado homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria, inflamadas de um novo valor. Como disse nessa noite, me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. De fato, o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Por isso o mundo odeia a Jesus. E ninguém odeia, meus irmãos, alguém que estivesse morto. A posição hostil a Jesus é porque Ele está vivo. O mundo também nos odeia porque odeia Cristo que está em nós. Ainda quero continuar observando esse fato, convidando você agora ao capítulo 28, versículo 1. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. No relato da ressurreição, as mulheres têm um papel principal. As mulheres foram as últimas a sair do Calvário, e as mulheres foram as primeiras a chegarem ao sepulcro. O texto diz que Maria Madalena e a outra Maria tiveram 5 experiências naquela manhã de domingo. Tiveram um desejo, no versículo 1 do capítulo 28. No versículo 5 tiveram um temor. No versículo 6, uma consolação. No versículo 7 e 8, uma comissão. E no versículo 9 e 10, elas tiveram um encontro. Quando lemos os demais evangelhos, constatamos que havia também outras mulheres junto com Maria Madalena e essa outra Maria. Eram aquelas que haviam sustentando financeiramente o ministério de Jesus em sua itinerância pelas mais de 200 cidades e aldeias da Galileia. Essas mulheres, meus irmãos, acompanharam Jesus até Jerusalém, mesmo sabendo que ele havia profetizado sua morte. Essas mulheres, elas honraram Jesus em vida. Essas mulheres honraram Jesus na morte. E essas mulheres honraram Jesus depois da ressurreição. Os irmãos sabem que costumamos chamar o dia de hoje dia do Senhor. É digno de nota que as mulheres tinham ido ao sepulcro no primeiro dia da semana. O texto nos diz: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Jesus levantou-se da morte no primeiro dia da semana. Versículo 6. Ele derramou o seu Espírito no Pentecostes, no primeiro dia da semana. Atos 2, versículo 1 ao 4. No primeiro dia da semana, a igreja cristã passou a reunir-se para entrar em comunhão e fazer suas ofertas. Atos capítulo 20, versículo 7. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Em Apocalipse 1, versículo 10, João viu Cristo glorificado na ilha de Patmos no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, como o dia de hoje, tornou-se o dia da celebração do povo de Deus. A celebração, meus irmãos, da vitória sobre a morte. Veja porque temos muitos motivos de estar aqui nesta noite, de se alegrar quando dissermos vamos à casa do Senhor, a este dia de celebração da vitória sobre a morte, dia do Senhor, dia que o Senhor ressuscitou, dia que os cristãos se reuniam para entrar em comunhão, repartir o pão e fazer suas ofertas, dia de celebrar o Senhor. Meus irmãos, se tivéssemos escola bíblica dominical pela manhã, se à tarde tivéssemos um grupo para sair evangelizando a cidade, e à noite tivéssemos o culto e você tivesse participado dos 3 momentos, você estaria vivendo esse dia para o Senhor. É dia do Senhor. Estaríamos fazendo muito bem.
estaríamos fazendo nenhum mal, estaríamos celebrando manhã, tarde e noite, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, dia de santa convocação. Também temos muitos motivos para aparecer na terça, culto de oração, na quinta e no domingo. E observe, além de observarmos que as mulheres têm um papel principal e é digno de nota o primeiro dia da semana, observe também do versículo 2 ao versículo 4 do capítulo 28, acontece um grande terremoto. O texto diz: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. O sepulcro estava fortemente guardado por uma grande pedra e pelos soldados de Pilatos, como já lemos. Porém, meus irmãos, a pedra e o destacamento militar são insignificâncias diante de Deus. O poder do céu triunfa sobre o poder da terra. Mateus nos informa acerca do grande terremoto que houve naquele primeiro dia da semana. O texto diz no versículo 2 que um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Aqui eu quero deixar claro aos irmãos que o anjo não abriu a porta para Jesus sair, pois seu corpo ressurreto não tinha mais nenhuma limitação, ele poderia sair sem remover aquela pedra. Na verdade, a pedra foi removida, não para deixar sair o Senhor, mas para que as mulheres entrassem e comprovassem o fato do túmulo vazio. Mateus descreve esse anjo como um relâmpago e sua veste alva como a neve, no versículo 3. Em face do grande terremoto e da abertura do sepulcro, por um poder sobrenatural, os guardas tremeram, cheios de pavor, a ponto de ficarem como se estivessem mortos, diz o versículo 4. Spurgeon, meus irmãos, falando sobre esse texto, ele diz que a morte estava superada e tudo que prendia Jesus à sepultura estava sendo removido. Quando o rei despertou do sono da morte, fez o mundo tremer. O dormitório estremeceu quando o herói celeste se ergueu de sua cama, diz Spurgeon. William Hendricks explica que a pedra, o selo, a guarda, tudo isso dava certo senso de segurança aos principais sacerdotes e aos fariseus. Todavia, pelo prisma do céu, toda essa demonstração de força não passava de mera futilidade. No jardim de José de Arimateia, o Todo-Poderoso estava rindo, como diz o Salmo. Ele fez ouvir sua voz e a terra se derreteu, como diz o Salmo. A pedra removida, meus irmãos, é um memorial da vitória de Cristo sobre a morte. A pedra removida é o fundamento sobre o qual erguemos nossa vida. Observa ainda, versículos 5 ao 7. Que o anjo proclama a ressurreição de Jesus às mulheres. Versículos 5 ao 7 diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tem mais, porque sei que buscar Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. Em primeiro lugar aqui,
Alguns fatos são dignos de nota e, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que as mulheres, mais uma vez, ocupam um lugar especial no ministério de Jesus. Versículo 5 diz que o anjo, dirigindo-se a quem? As mulheres, disse: não tem mais, porque sei que buscar Jesus que foi crucificado. As mulheres sustentaram também o ministério de Jesus, estiveram com ele em sua agonia e participaram dele no seu sepultamento, honraram ele na sua vida e na sua morte. Agora são as primeiras a ir ao túmulo, são as primeiras a ser testemunhas da sua ressurreição, são as primeiras a adorar o Cristo ressurreto, e são as primeiras mensageiras da vitória de Cristo sobre a morte. Em segundo lugar, as mulheres são encorajadas pelo anjo. Versículo 5 diz que o anjo conhece, versículo 5, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tem mais, porque sei que buscar Jesus que foi crucificado. Versículo 6, parte A, ele não está aqui. O anjo, ele dirige uma mensagem de encorajamento. As mulheres são encorajadas pelo anjo. O anjo conhece o sentimento de temor e a motivação, porque que as mulheres estavam ali no sepulcro. Sua mensagem para elas é de encorajamento: não tem mais, porque sei que buscar Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Em terceiro lugar, as mulheres são convidadas a ser testemunhas do túmulo vazio. Depois de dar uma ordem para elas não temerem, o anjo dá agora outra ordem. Qual é a ordem que o anjo dá? A ordem é que elas devem agora ver onde o corpo de Jesus estava depositado. Versículo 6, parte B. Vinde ver onde ele jazia. Elas foram convidadas a ser as primeiras testemunhas oculares de fato, do fato mais esperançoso do cristianismo, a ressurreição do Rei dos Reis. Em quarto lugar, as mulheres são enviadas aos discípulos de Jesus. Versículo 7. Ide, pois, depressa, e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. Depois de o anjo dar a primeira ordem, vinde, vê aqui o corpo onde jazia, ele dá agora a segunda ordem. A segunda ordem agora é ide. Todo aquele, meus irmãos, que é testemunha da vitória de Jesus sobre a morte, deve proclamar essa notícia. Por isso dizemos que missões é parte e é compromisso de toda a igreja. A ordem do anjo aqui tem um caráter também de urgência. Essa ordem também tem um caráter de urgência. Ele diz: ide, pois, depressa. Essa ordem tem também um público e uma mensagem certa. O público é quando ele diz: e dizer aos seus discípulos, e a mensagem é que ele ressuscitou dos mortos. Tem ainda uma agenda a ser cumprida para o encontro do ressuscitado, quando diz: e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. As mulheres são enviadas aos discípulos de Jesus. Em quinto lugar, as mulheres e os discípulos de Jesus devem compreender que o Cristo ressurreto vai à nossa frente. Amém? Não precisamos temer o futuro, porque aquele que morreu e venceu a morte por nós vai à nossa frente. Ele disse: vai, que ali o vereis. Ser cristão, meus irmãos, é estar a caminho. O cristianismo é a religião do caminho, e a Escritura diz que Cristo é esse caminho. Jesus já havia dito a seus discípulos que depois da ressurreição se encontraria com eles na Galiléia, no capítulo 26. Agora,
ele confirma seu encontro com eles na Galiléia, onde eles viviam. Jesus, eu quero dizer também que Jesus se encontra conosco dentro da nossa rotina diária. Ele diz que está conosco todos os dias. Versículo 8 ao versículo 10. Para que concluímos essa leitura. Jesus também aparece às mulheres. Diz o versículo 8: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tem mais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. É digno de nota que uma dessas duas mulheres é Maria Madalena. O texto nos diz, e por essa mulher ser Maria Madalena, a gente aprende aqui, em primeiro lugar, o milagre da transformação. Quem é Maria Madalena? Marcos capítulo 16, versículo 9, diz que havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. A quem primeiramente Jesus aparece? A Maria Madalena, a quem havia expelido 7 demônios de Maria Madalena. A primeira testemunha da ressurreição de Jesus não foi Maria, ou Pedro, ou João, nem mesmo os 11 discípulos. A primeira testemunha da ressurreição de Jesus foi Maria Madalena, aquela de que Jesus havia expulsado 7 demônios. Naquele tempo, meus irmãos, o testemunho das mulheres não era aceito pelos judeus, mas Jesus quebra esse paradigma e se manifesta a essa mulher, evidenciando o milagre da transformação operada em sua vida. Dê uma olhada comigo em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Veja o milagre da transformação. Como disse na pregação passada, quando encontramos com Jesus, há também um tumulto em nossas vidas. Um desses tumultos é o milagre da transformação. Lucas capítulo 7, a partir de 36, diz o texto: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na cama do fariseu, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, essa é Maria Madalena. Veja o milagre da transformação. Regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. O beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés.
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aqui está, Jesus aparece em primeiro lugar a essa mulher, a quem muito perdoa. E a gente vê o milagre da transformação, porque essa mulher, antes que era possessa, agora muito ama a Jesus. E segundo, observamos aqui também a abundância da graça. Marcos 16, versículo 10. Maria Madalena não foi apenas a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto, mas foi a primeira a anunciar a sua ressurreição. Aquela que estava possuída de demônios, transforma-se agora na embaixadora das boas novas do Evangelho. As mulheres foram as primeiras a adorar o Cristo vivo, o vencedor da morte. Essas mulheres foram as grandes heroínas no relato dos 4 evangelistas. Enquanto os discípulos de Cristo se esconderam, estas mulheres se manifestaram. Enquanto eles fogem, elas aparecem. Enquanto eles estão trancados entre 4 paredes, elas estão subindo o Gólgota, descendo ao sepultamento, vendo anjos contemplando o Cristo ressurreto e correndo para anunciá-lo. O amor e a devoção dessas mulheres, meus irmãos, devem muito nesta noite nos estimular. Concluindo essa leitura e a explicação do texto, eu queria trazer 2 pequenas aplicações, pensando naquilo que disse J.C. Reis sobre o texto. Primeira coisa que observamos aqui é quão honrosa menção é feita aqui às mulheres. Vocês viram o quanto as mulheres foram privilegiadas. E eu quero dizer a vocês que muitas vezes, vocês mulheres, que também não é diferente aqui nesta noite, é também a grande maioria. Quero dizer a você que muitas vezes vocês podem se encontrar sozinhas na caminhada em relação ao esposo, em relação aos filhos, mas eu quero dizer a vocês que vocês estarão na companhia de Jesus. E isso é suficiente para vocês continuarem perseverando. Isso é suficiente para vocês continuarem depressa nesse caminho. Porque Jesus está com vocês. Porque Jesus está conosco. Eu quero também dizer que eu sei que o marido, ele é o cabeça, ele é em primeiro lugar o primeiro responsável em cuidar da espiritualidade da sua casa, da esposa e dos seus filhos. Mas você, mulher, precisa ajudá-lo quando você encontrar com pouca fé. Você não pode deixar de estarem buscando os meios de graça, a oração, a leitura bíblica, o culto coletivo. Parece, meus irmãos, que até quem ajudou, quem se carregou até pelas ofertas em manter o ministério de Jesus, foram as mulheres que estiveram ali presentes. Não sei se é porque a mulher é mais frágil, o homem tem o coração mais endurecido. Mas isso nos traz uma grande lição. E eu pensava hoje sobre um testemunho de Hernandes Lopes. Eu vou mandar, assim que terminar o culto, vou mandar no grupo da igreja. Hernandes Lopes, o pastor Hernandes Lopes dá um testemunho e diz que não ia sobreviver, porque o local que eles moravam era difícil, e um farmacêutico foi olhar essa mulher que não tinha como chegar ao médico, e essa mulher que estava grávida, o farmacêutico disse: ou você
tira ele da barriga ou vai morrer os dois. E essa mulher não desiste do seu filho. Essa mulher faz um voto com o Senhor e diz: ó Senhor, se eu sobreviver e se meu filho sobreviver, eu nesse momento eu ofereço ele ao Senhor para ser um pastor, um pregador da palavra de Deus. O filho sobreviveu e é hoje o pastor Hernandes Lopes, um homem que tem muito contribuído nesses tempos difíceis para o cristianismo no Brasil e fora do Brasil. Hoje eu me lembrava também sobre um casal que já veio pregar aqui para casais, e a esposa dizia que pela noite, pela madrugada, ela sempre colocou a mão na cabeça do esposo e estava ali orando. Muitas vezes o esposo nem sentia, nem sabia, ele estava ali orando pelo seu esposo. Hoje eu lembrava, Cristiane, da sua avó. Quem sabe você é resposta de oração. Quem sabe, irmã Patrícia, você é resposta de oração. Quem sabe, Edivânia, você é resposta de oração. E a gente vê o quanto as mulheres são importantes, quantas mulheres foram importantes. A própria Bíblia diz: se a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com a própria mão. Eu lembrava também de que no início da minha fé eu tive um sonho, e eu tenho cuidado com os sonhos, porque a gente sonha às vezes tudo aquilo que juntou na semana, e a gente fica confuso, tentando entender e tentando procurar saber se foi Deus ou não. Mas eu tenho uma imagem que eu lembrava hoje também, ao estudar essa passagem, sobre uma tia minha de Macaparana, tia Valda, que há muito tempo é evangélica. E no início da minha fé, eu lembro que eu sonhei pela madrugada e eu via bem direitinho a minha tia com a mão sobre a minha cabeça, orando pela minha vida. E quando eu tive o encontro com ela, eu fiz questão de contar essa experiência. Ela disse: meu filho, eu oro por você pelas madrugadas. Aqui eu não quero tirar a importância dos homens, meu irmão Marivaldo, meu irmão Raul, meu irmão Antônio Carlos. Baixa o microfone sem fio. Aqui eu não quero tirar a importância dos homens. Temos certezas e convicções bíblicas, por exemplo, que o ofício na igreja, o ofício de pastor, de presbítero, de diáconos, não é para mulheres, é para homens. E assim deve ser. É loucura a mulher que acha que foi chamada para ser pastora, a mulher que acha que foi chamada para ser diácona, presbítera, e assume um ofício a qual o Senhor não a chamou. Aqui a gente também pode aprender com um outro homem, que é o apóstolo João, que foi o único que não abandonou Jesus nesse momento do seu Getsêmani. Mas é verdade que as mulheres muito contribuíram e contribuem para o Evangelho, para o cristianismo. Às vezes eu digo às auxiliadoras dessa igreja: vocês são muito importantes para essa igreja. Estejam orando, não esqueçam de orar por esta igreja. Não esqueçam de orar pela liderança. E vocês, mulheres, não podem esquecer de estar buscando esses meios de graça, de orando pelo seu esposo, de acreditando que o Senhor pode convertê-lo, de orar pelos seus filhos, que quem sabe estão afastados do caminho do Senhor, de sempre estar confrontando seus filhos, de sempre estar confrontando e dizendo: meu filho, o caminho é Jesus. Embora o homem seja em primeiro lugar o responsável, mas muitas vezes você, mulher, é quem vai ter que estar ajudando, orientando seus filhos, e se ele não vier à igreja, é você que tem que vir. Eu quero ler aqui o que diz J.C. Hill,
Ele diz o seguinte: notemos quão honrosa menção é aqui feita às mulheres. Somos especialmente informados que quando nosso Senhor entregou o Espírito, estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Os nomes de algumas delas ficaram registrados. Também ficamos sabendo que essas eram as mesmas que haviam seguido nosso Senhor desde a Galiléia e que o serviam, além de muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Dificilmente poderíamos esperar que uma coisa assim tivesse acontecido. Após verificarmos que todos os discípulos de Jesus, exceto um, que é João, abandonaram nosso Senhor e fugiram, poderíamos supor que pessoas do sexo mais fraco que as mulheres e mais tímido não ousariam aparecer em cena como amigas de nosso Senhor. Mas isso nos mostra tão somente o que a graça de Deus é capaz de fazer. Deus, algumas vezes, escolhe as coisas fracas e desprezíveis do mundo, a fim de confundir as fortes e poderosas. Os últimos, como diz Mateus, algumas vezes são os primeiros, e os primeiros os últimos. A fé das mulheres algumas vezes fica firme, quando a dos homens falha e desanima. Porém, é interessante observarmos, por todo o Novo Testamento, quão frequentemente encontramos a graça de Deus glorificada nas mulheres, e quanto benefício Deus tem se agradado a conferir à igreja e ao mundo por intermédio delas. Ele nos chama agora a atenção do Antigo Testamento, alguns exemplos que não são dignos de aplauso, e também vocês precisam ter cuidado, vocês mulheres. No Antigo Testamento, vemos o pecado e a morte impostos ao mundo, devido à transgressão de Eva. Mas no Novo Testamento, vemos Jesus nascido de uma mulher, trazendo à luz a vida e a imortalidade mediante o seu nascimento miraculoso. E ele volta a dizer, preste atenção, no Antigo Testamento, por diversas vezes, vimos algumas mulheres demonstrando ser um empecilho e uma armadilha para algum homem. As mulheres de antes do dilúvio, como as histórias de Sara, Rebeca, Raquel, Dalila, Betseba e Jezabel, todas servem de dolorosos exemplos desse fato. Mas no Novo Testamento, geralmente, vemos mulheres sendo mencionadas como ajudadoras e auxiliadoras na causa da verdadeira religião. Isabel, Maria, Marta, Dorcas, Lídia e as mulheres nomeadas por Paulo na Epístola aos Romanos são casos em pauta. O contraste aqui é notável e sem dúvida alguma intencional. Parece que o propósito disso é nos ensinar que as mulheres têm um importante papel na Igreja de Cristo. Papel esse que lhes deve ser atribuído e que elas devem cumprir. As mulheres podem realizar um trabalho grandioso visando a glória de Deus. E veja o que é que ele diz: sem que precisem ensinar publicamente, porque J.C. Rito também não concorda da mulher pastora. Continuando. Feliz é aquela congregação onde as mulheres sabem disso e agem em conformidade a isso. Em último lugar, notemos quanta honra nosso Senhor Jesus Cristo deu ao sepulcro, permitindo-se ser colocado nele. Lemos que José de Arimateia depositou o corpo do Senhor em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e que rolou a pedra para a entrada do túmulo. Esse é um fato, meus irmãos, que neste nosso mundo agonizante jamais deveríamos esquecer. Está determinado aos homens morrerem uma única vez. Todos nós estamos indo para o mesmo lugar, o sepulcro.
e naturalmente desejamos evitá-lo. O esquife e os serviços fúnebres, a corrupção do corpo e os vermes são assuntos dolorosos. Esses assuntos nos deprimem, entristecem e enchem as nossas mentes com preocupações. A carne e o sangue não conseguem pensar nessas coisas com sentimentos solenes. Entretanto, há uma coisa que deve consolar os crentes, a saber, o pensamento de que a sepultura foi o lugar onde o Senhor também esteve. E tão certamente quanto ele ressuscitou vitoriosamente do túmulo, igualmente todos aqueles que creem nele ressuscitarão gloriosamente no dia em que ele vier outra vez. Lembrando-se desse fato, os crentes podem considerar com tranquilidade a casa destinada a todo vivente, como diz Jó, capítulo 30, versículo 23. Podem lembrar-se que o próprio Jesus uma vez esteve no sepulcro a favor deles, tendo com isso arrancado da morte o seu aguilhão. E ele cita aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 56 e 57, dizendo o seguinte: os crentes podem dizer para si mesmos: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande questão, finalizando, que nos diz respeito, é estarmos certos, irmãos, de que fomos sepultados espiritualmente com Cristo, ao mesmo tempo que estamos espiritualmente vivos. É necessário que estejamos unidos a Cristo, mediante a fé, sendo conformados à sua imagem. Com ele, temos de morrer para o pecado e ser sepultados pelo batismo na sua morte. E juntamente com ele, ressuscitaremos e seremos vivificados pelo seu Espírito. A menos que conheçamos essa verdade, o sepultamento de Cristo de nada nos aproveitará. Amém? Essa segunda parte, segunda aplicação, é como se dissesse, e podemos dizer, o problema não é morrer de coronavírus, ou podemos até dizer, o problema não é morrer, o problema é morrer sem